Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ao capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então. Capítulo 13. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, aqui temos uma ordem do Espírito Santo, né? Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado seu nome, se lhes opunha, procurando desviar a fé do procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Aí, versículo 11, temos aqui uma promessa: Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Não verás o sol até a nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava-lhe quem lhe desse a mão. Aqui temos uma promessa negativa, mas não deixa de ser uma promessa, né? Do que ia acontecer com ele. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e seus companheiros navegaram até Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia de Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Temos uma ordem, né? Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. A ordem de ouvir, né? O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo no tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço. Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes, por sorte, aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então o rei, Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis da tribo de Benjamim. Depois, Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Promessa, né? Davi
faria todas as vontades de Deus. Aí aqui é a promessa. Peraí que eu tô arrumando a luz aqui, que não tá. Foi. Versículo 22, promessa. 23, princípio. De sua descendência, conforme a promessa, essa promessa, Deus fez sair de Israel o Salvador Jesus. Então, da descendência da promessa, né? O Salvador Jesus. Jesus, filho de Davi. João tinha pregado desde antes da sua vinda o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas após mim virá aquele quem eu não sou digno de desatar o calçado. João. 26. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus. A vós é que foi dirigida a mensagem da salvação. Aí aqui é o versículo 26, princípio eterno, né? A vós é que foi dirigida a mensagem da salvação, aos que temem a Deus. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus, e sentenciando, cumprindo os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que ele tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com ele e subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas deles junto ao povo. Nós os anunciamos, a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Peraí. É isso. Verso 33, princípio, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 34. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também em outra passagem: Não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. 34 e 35 são promessas. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. 37, princípio 38. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. 39, princípio. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não se pode ser pela lei de Moisés. Por Jesus somos justificados, né? Todo aquele que crê é justificado em Cristo. Todo aquele que crê. Podemos tirar isso como uma mensagem. É justificado em Cristo todo aquele que crê. 40. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmai e morrei de espanto. Aqui eu coloquei como ordem por conta dos verbos, né? Cuidai, vede, pasmai, morrei. Primeira parte do 41a, 41b, promessa. Pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra em que não creríeis se alguém vô-la contasse. Vai realizar as obras, então é uma promessa, né? Então aqui, princípio, ordem, promessa. Ao saírem, rogaram que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, com muitas palavras, os exortaram a perseverar na graça de Deus.
No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhe resolutamente: era a vós em que, em primeiro lugar, se devia anunciar a palavra de Deus. Pois é. Mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os pagãos. Pois é, Jesus veio para os judeus e foi rejeitado. Então, eles foram pregar para os pagãos, né? Porque o Senhor assim nolo mandou. Ordem, então, né? 47. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra. Ordem para nós, aqui, né? Luz das nações e levar a salvação até os confins da terra. Essas palavras encheram de alegria os pagãos que glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam predispostos para a vida eterna fizeram um ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade que excitaram na... Travou tudo aqui. E os principais da cidade que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eita, que terminamos, então. Esse capítulo eu achei um pouquinho difícil. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, terminamos aqui o capítulo 13. Tem muita coisa para marcar. Vou ler tudo aqui de novo, né? Para marcar bem direitinho. Agora que eu já marquei, que já li tudo. Vou fazer a leitura novamente. E marcando, né? E ler com mais atenção, assim. Prestando mais atenção aqui. Porque tem muitas coisinhas, assim, que às vezes fica um pouquinho confuso, né? Mas vou ler aqui, focar nas promessas e nos princípios que tem aqui. Para entender melhor, e quando a gente fica meio confuso, a gente lê, relê. Mas de mensagem que a gente pode tirar desse capítulo é o justificado em Cristo, né? Todo aquele que crê. Então, que nem falou que que Jesus veio para os judeus, que era para os judeus pregar a palavra, mas eles não fizeram isso. Então, foram aos pagãos. Estavam pregando aos pagãos, né? Então, todo aquele que crê é justificado. Então, vou tirar isso como uma mensagem desse capítulo, né? Ler de novo aqui para pensar numa ação. Que ação eu posso fazer diante deste capítulo aqui? E é isso. Fazer minha leitura novamente. Eu li, reli, vamos ler de novo. E é isso. É assim que é a leitura. A gente vai lendo, vai relendo, vai marcando. Depois que tiver marcadinho assim com destaque, fica mais fácil pra gente ler corrido. E vamos que vamos embora. É que assim, eu vou marcando e vou lendo aqui com vocês. É como se eu tivesse marcando junto, sabe? Por isso que às vezes eu fico, será que é isso? Tá certo. Aí eu marco aqui primeiro, depois eu venho ler certinho com muita atenção. Aí depois eu releio de novo. E assim vamos seguindo. Até o próximo